Boa noite. Boa noite. Depois de quase 9 meses, o Brasil vive a expectativa do desfecho do impeachment de Dilma. A acusação e defesa falam pela última vez. Janaína Pascoal e José Eduardo Cardoso se emocionam e choram. Discursos dos senadores comprovam que restam poucos indecisos e que é quase impossível Dilma continuar presidente. Votação decisiva terá uma única pergunta. Dilma cometeu crimes de responsabilidade e deve perder o mandato? Em defesa de Dilma, movimento do Sem Teto bloqueia avenidas botando fogo em pneus. Apoiadores do impeachment já marcam festa na região da Paulista. O desemprego em alta bate novo recorde. Quase 12 milhões de trabalhadores brasileiros estão na rua. Protestos contra o impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff fecharam avenidas em 3 capitais: São Paulo, Fortaleza e Porto Alegre. Organizados pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, os atos contaram com adesão muito menor do que em outras vezes. Aqui na capital paulista, vários grupos bloquearam importantes vias pela manhã com pneus em chamas. Foram mais de 16 quilômetros de trânsito congestionado, segundo a CET. 4 pessoas foram presas, acusadas de dano ao patrimônio. Na zona norte, de longe, já era possível ver a imensa nuvem de fumaça escura. O trânsito na Marginal Tietê, no sentido da rodovia Ayrton Senna, ficou completamente parado na altura da ponte da Casa Verde. O protesto do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto contra o governo interino de Michel Temer fechou todas as pistas da via. O grupo ateou fogo em pneus. A força tática foi acionada. Em seguida, os manifestantes seguiram em caminhada pelas ruas da região. Além da chegada da Polícia Militar, os manifestantes decidiram se dispersar antes das 8 horas da manhã para que cada um deles pudessem voltar ao trabalho. Mas eles garantem que os protestos continuam. O povo não quer o golpe, o povo não quer o impeachment. Então, se esse impeachment se confirmar, com certeza outros protestos vão acontecer. Um homem foi detido por suspeita de dano ao patrimônio ao ser flagrado descarregando pneus junto à manifestação. Ele disse que teria deixado cerca de 50 pneus e iria receber R$150. Na Zona Sul, manifestantes interditaram o acesso à ponte Eusébio Matoso. Por meio do Gazap, nossos telespectadores registraram passageiros que tiveram de descer dos ônibus e seguir a pé no cruzamento das avenidas Professor Francisco Morato e Vital Brasil. Outro grupo ligado ao MTST fechou a pista local da Marginal Pinheiros, sentido rodovia Castelo Branco, na altura da ponte Transamérica. Eles também colocaram fogo na via. Depois, seguiram até o 11º Distrito Policial em Santo Amaro, onde 3 representantes do movimento foram encaminhados após serem detidos. Policiais da Força Tática e do GOI fecharam a rua, impedindo a passagem do grupo. Um representante do governo do estado foi chamado para tentar um acordo. Nós estamos aqui apenas aguardando, sem violência alguma. Estamos aqui pacificamente aguardando a saída dos 3 companheiros. Também houve protestos nas avenidas 9 de Julho, Jacopêssego e Radial Leste e ainda na rodovia Regis Bittencourt. Segundo a Secretaria de Segurança, os 4 presos foram levados para uma audiência de custódia, em que o juiz deve decidir se eles continuam presos. E um ato pró-impeachment está programado para acontecer aqui na Avenida Paulista. Pelas redes sociais, cerca de 1.000 pessoas confirmaram presença na festa do impeachment, promovida pelo Movimento Brasil Livre, que é a favor da saída de Dilma. Daqui a pouco, mais informações sobre este assunto. Na fase final do julgamento do impeachment de Dilma, entra no 6º dia. Na primeira parte da sessão de hoje, a acusação e a defesa apresentaram argumentos. A primeira a falar foi a advogada de acusação, Janaína Pascoal. Ela negou a tese apresentada pela defesa de que houve um complô para o impeachment e negou que seja golpe. Nada fora do que é legal e do que é legítimo, porque não basta ser legal, está sendo feito nesta oportunidade.
No fim de sua fala, Janaína pediu desculpas a Dilma pelo sofrimento causado e chegou a chorar. Eu peço desculpas porque eu sei que, muito embora esse não fosse meu objetivo, eu lhe causei sofrimento. E eu peço que ela, um dia, entenda que eu fiz isso pensando também nos netos dela. Depois, foi a vez do jurista Miguel Reale Júnior, também da acusação. Ele disse que o processo de impeachment nasceu das ruas e fez um duro discurso contra o governo Dilma e o PT. Este é um momento de mudança de mentalidade. O que aconteceu neste país foi o aparelhamento do Estado, foi a ocupação de toda a administração pública, não baseada no mérito, não baseada no trabalho, não baseada no aprendizado, não baseada na labuta diária, mas baseada no favoritismo, baseada na sinecura. O que houve de mais negativo que o lulopetismo deixa como herança na história brasileira é a legitimação da esperteza malandra. E é isso que o país não aguenta mais. Reale pediu aos senadores que condenem Dilma e a afastem da vida pública. Há crime de responsabilidade, há cadáver e há mau cheiro desse cadáver. Depois, foi a vez do advogado de Dilma, o ex-ministro José Eduardo Cardoso. Para ele, a condenação de Dilma seria uma pena de morte política. Não é justo falarem o que falaram aqui de Dilma Rousseff. Querem condenar? Condenem. Mas não enxovalhem a honra de uma mulher digna. Cardoso afirmou ainda que daqui a um tempo ninguém vai lembrar por que Dilma foi julgada e pediu aos senadores que absolvam a presidente afastada. Julguem pela democracia. Não aceitem que o nosso país sofra um golpe parlamentar. No intervalo da sessão, em entrevista coletiva, Cardoso chorou. Ele criticou a acusação por ter citado os netos de Dilma. As palavras da acusação foram muito injustas. Para quem conhece Dilma Rousseff, pedir a condenação para defender os seus netos é algo que me atingiu muito fortemente. É errado. Janaína Pascoal disse que o choro de Cardoso pode ter sido um teatro do ex-ministro. Depois do debate entre acusação e defesa, foi a vez dos senadores fazerem os discursos. Cada senador pôde falar por 10 minutos. Ronaldo Caiado, do DEM, a favor do impeachment, criticou o que chama de discurso de vitimização de Dilma. Não é vítima disto. É o estelionato eleitoral que foi praticado. Quando prometeram ao Brasil e aos brasileiros céu de brigadeiro, sem inflação, sem aumento de luz elétrica, sem aumento de combustível, emprego pleno, inflação dentro da meta. Contra o impeachment, o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, defendeu a tese de plebiscito e novas eleições. Se mesmo sem culpa esta casa condenar a presidente, que cada um esteja consciente do que há por vir. Que ninguém depois alegue ignorância ou se diga trapaceado, porque as intenções do vice que quer ser titular são claras, são solares. Sem revelar o voto, o ex-presidente Fernando Collor, do PTB de Alagoas, que sofreu o afastamento, diz que impeachment é remédio constitucional de urgência. Quando o governo, além de cometer crime de responsabilidade, perde as rédeas do comando político e da direção econômica do país. Mesmo sendo um conceito do parlamentarismo, a verdade é que a história brasileira passa a mostrar que a real política, com suas forças embutidas e seus caminhos tortuosos, leva inescapavelmente ao uso do impeachment como solução de crises. Disso não haveremos de fugir. A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, fiel aliada da presidente afastada, defendeu o governo Dilma. O povo que provou o gosto de ser sujeito da sua história não vai voltar ao chicote. Por isso, nós somos contra esse golpe. O senador do Rio Grande do Sul, Lazier Martins, do PDT, defendeu que Dilma seja julgada pelo conjunto da obra. Não julguemos hoje por enganos ou passionalismos. Devemos, isto sim, votar pela racionalidade desta situação.
votar por patriotismo, por responsabilidade que temos e pensando na recuperação do Brasil. Desemprego encerra os meses entre maio e julho em 11,6%. De acordo com o IBGE, é a maior taxa para esse período desde 2012, quando começou a pesquisa. No mesmo período de 2015, o desemprego estava em 8,6%. De maio a julho, a pesquisa estima que havia 11 milhões e 800 mil desempregados no país. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre os desafios do país pós-impeachment. No instante que o Senado se prepara para votar o impeachment de Dilma Rousseff, o IBGE informa que o desemprego no Brasil cresceu para 11,6%. Isso corresponde a quase 12 milhões de pessoas. É um contingente maior do que toda a população de Portugal. 12 milhões de brasileiros sem uma remuneração que lhes permita encher a geladeira. Este é o grande desafio econômico que intima a política a tomar providências. O desemprego cresce num cenário de recessão e inflação alta. Diante desse quadro, Dilma Rousseff pede para voltar ao cargo porque ela quer convocar um plebiscito. Sem apoio para governar, Dilma acha que a única solução é a convocação de uma nova eleição presidencial. E Michel Temer pede para ser confirmado no cargo porque ele quer governar o país com o apoio de uma base congressual que inclui partidos que até ontem eram cúmplices do PT no assalto ao Estado brasileiro, entre eles o próprio PMDB de Michel Temer. É grande, como se vê, o desafio do país para a fase pós-impeachment. O governo estima que o número de desempregados deve crescer até o final do ano para 14 milhões de brasileiros. Diante de um cenário assim, diante desse descalabro, o Brasil se transforma num país ideal para que se crie aqui um mundo inteiramente novo. Caos não falta. Diante desse quadro, o brasileiro já nem espera pela materialização da eterna promessa de que o Brasil será um país do futuro. Se no presente o Brasil deixar de ser o país do faturo, já estará de bom tamanho. Boa noite. E aqui na Avenida Paulista, um grupo a favor do impeachment da presidente afastada se reuniu em um bar para acompanhar a votação. A convocação, batizada de Festa do Impeachment, foi marcada pelas redes sociais. E a repórter Sabrina Pires acompanha e tem mais informações. Olha, esse grupo está aqui, acabou de chegar, é um bar que fica aqui na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, bem próximo da Paulista. E eles, alguns integrantes do Movimento Brasil Livre, que fizeram essa convocação, eles chegaram agora aqui de Brasília e trouxeram as informações, vão passar pela internet para todo mundo que acompanha o grupo nas redes sociais. E eles também acompanham as declarações pela televisão, que está aqui na TV Senado, sobre todos os senadores falando e ainda se pronunciando sobre esse processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Como essa era uma festa chamada Festa do Impeachment, que eles estavam esperando um resultado ainda hoje e passaria da meia-noite acompanhando, e como a agenda já ficou estabelecida que a votação será amanhã, eles já resolveram o seguinte: se eles conseguirem um telão para colocar em frente à Fiesp, a convocação será que todos, segundo eles, nessa grande comemoração, estarão na Paulista às 10 horas da manhã acompanhando a votação. Se não, depois do resultado, se não tiver esse telão, depois do resultado, eles vão de novo tentar fechar a Avenida Paulista. Eles já disseram que falaram com os policiais militares para ter essa permissão, com um caminhão de som, e prometem fechar a Avenida Paulista amanhã pela manhã. Agora à noite, a Avenida Paulista está fechada, pelo menos no sentido da Consolação. É um grupo contrário ao impeachment. A Polícia Militar está no local, há um forte contingente, inclusive da tropa de choque. Eles estão sentados em frente ao vão livre do MASP e há um desvio no trânsito no sentido, então, da Consolação. Voltamos ao estúdio. Se for aprovado o impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff, o presidente interino Michel Temer vai levar uma comitiva parlamentar para o encontro do G20 na China. Devem acompanhá-lo o presidente do Senado, Renan Calheiros, o ex-ministro do Planejamento e senador Romero Jucá, os deputados federais Fábio Ramalho e Altineu Cortes, todos do PMDB, além de Paulderney Avelino, do DEM, e Beto Mansur, do PRB.
Ainda hoje devem viajar os ministros Henrique Meirelles da Fazenda, Blairo Maggi da Agricultura e Maurício Quintela dos Transportes. Eles devem participar de encontros preliminares com ministros de empresários estrangeiros. O Supremo Tribunal Federal ouviu testemunhas indicadas pela defesa do deputado federal afastado Eduardo Cunha, do PMDB. No processo, Cunha é acusado de receber ao menos 5 milhões de dólares desviados de contratos de navio-sonda da Petrobras. O deputado federal Pedro Chaves, do PMDB, foi o primeiro a falar. Chaves afirmou que as perguntas foram apenas sobre o funcionamento de requerimentos na Câmara. Segundo a acusação, Cunha usou requerimentos, assinados pela deputada Solange Almeida, também do PMDB, para pressionar o lobista Júlio Camargo a pagar propina. Cunha indicou 26 testemunhas de defesa, entre elas o senador Edson Lobão, do PMDB, e 12 deputados. O Tribunal de Contas da União comunica ao juiz Sérgio Moro o bloqueio de bens de acusados em esquema de corrupção em 2 obras da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Entre eles estão o ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, e o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro. O ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, o ex-diretor de serviços da estatal, Renato Duque, outros executivos e empresas ligados a empreiteiras OAS e Odebrecht também tiveram bens bloqueados. O valor total passa de 2 bilhões de reais. O objetivo é assegurar eventual ressarcimento no futuro de prejuízos em 2 obras da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, empreendimento da Petrobras. A Odebrecht e a OAS não vão se manifestar. As defesas de Sérgio Gabrielli e de Renato Duque não foram encontradas. Pela segunda vez, a volta de José Carlos Bunlai à prisão foi adiada. Bunlai está internado em São Paulo desde o dia 17. Ele voltaria hoje para a cadeia, mas ainda não teve alta. É a segunda vez que o prazo para que Bunlai se apresente é prorrogado por problemas de saúde. A nova data agora é 6 de setembro. O juiz Sérgio Moro pediu para a defesa os resultados dos exames médicos. Na Lava Jato, José Carlos Bunlai é acusado de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta. O Brasil já tem mais de 206 milhões de habitantes, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, hoje somos 206.081.432 brasileiros. Em agosto de 2015, o mesmo levantamento estimou a população em 204.450.000. O estado de São Paulo é o mais populoso, com mais de 44 milhões de pessoas, seguido por Minas Gerais, com quase 21 milhões de habitantes, e Rio de Janeiro, com mais de 16 milhões. O estado com a menor população é Roraima, com pouco mais de 500 mil habitantes. Entre os municípios, São Paulo continua sendo o mais populoso, com 12 milhões de habitantes. A terça-feira começou debaixo de chuva no sul e no oeste do estado. Mas aqui na capital as pancadas acontecem agora, ao longo da noite. Essa chuva que deve cair aí deve normalizar um pouco os índices de umidade da cidade, que já estavam muito preocupantes em boa parte do estado, não só da cidade. Vamos ver como é que fica a previsão para amanhã, com Mariana Armentano. Segundo a meteorologia, o tempo promete mais mudanças nessa quarta-feira. Passou a frente fria pelo sul e agora entra o ar seco, que mantém o tempo firme desde o Rio Grande do Sul até o estado do Acre, lá no norte do Brasil. E com o avanço dessa frente fria, as chuvas vão se concentrar agora principalmente entre o sudeste e a região centro-oeste, mas aqui no estado de São Paulo. Em compensação, no norte e no nordeste, o sol predomina e se chover será de forma isolada. A máxima amanhã vai ficar em torno dos 19 graus em Porto Alegre, dos 22 em Curitiba, 24 em Campo Grande, em BH faz calor na casa dos 29 graus, no Rio de Janeiro também dia quente, com máxima de 32 e em Fortaleza, máxima na casa também dos 32 graus. Vamos ver São Paulo agora? Quase todo o estado terá uma quarta-feira de céu nublado e temperaturas amenas. O sol só vai aparecer no Vale do Paraíba, na região de Franca e no sul e oeste do estado.
A máxima vai aos 25 graus em Presidente Prudente, 26 em Presidente Bernardes e também em Araçatuba. Em Bauru, mais ao centro paulista, a máxima vai na casa dos 22 graus. E na cidade de Sorocaba, no leste de São Paulo, a máxima não vai passar dos 23 graus. Aqui na capital, o dia começa com chuva fraca, mas as pancadas devem ganhar força ao longo do dia. Com o tempo fechado, as temperaturas amanhã vão ficar entre 16 e 23 graus. Na quinta já não deve chover mais, mas a máxima se mantém nos 23 graus. E na sexta-feira o tempo continua firme, apesar da nebulosidade, e a máxima prevista é de 24 graus. Ainda nesta edição você vai ter novas informações sobre o processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. A sessão no Senado está agora no intervalo. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Estava eu acompanhando a sessão quando, de repente, Lewandowski dá a palavra a Vanessa Grazottin, do PCdoB do Amazonas. E aí ela diz o seguinte: Temer não obteve nenhum voto na última eleição. Aí eu peguei o meu telefone para ligar para o Domício Proença, presidente da Academia Brasileira de Letras, lançar a candidatura dela, mas imediatamente ela cometeu um outro erro maior ainda, um erro histórico. Aí eu tinha que renunciar à minha cadeira na Academia Paulista de História para que ela me substituísse. Ela disse o seguinte: se a presidenta fosse um homem, não seria impedido. Estava ocupando o lugar no qual o Fernando Collor tinha acabado de contar o seu impeachment em 1992. E a respeito disso, disse o Collor o seguinte: este é o desfecho típico de um governo que fez da cegueira econômica o calvário e da surdez política o cadafalso. Dava uma grande oportunidade para um golpe, mas não é um golpe. Ele, com a experiência que tem no assunto, foi até consultado pela Dilma antes dela fazer aquela defesa, deu a definição exata, que, aliás, já tinha sido dada de manhã, hoje ainda na sessão, pelos dois brilhantes advogados de acusação, Janaína Pascoal e Miguel Reale Júnior. Janaína Pascoal cometeu um erro. No fim, disse que tinha pena de Dilma, mas que estava lutando por um Brasil melhor para os netos dela. E deu uma choradinha. Pois é, só que aí o Eduardo Cardoso, que se sentiu massacrado, você via isso claramente, saiu para dar uma entrevista e começou a chorar, dizendo que a Janaína foi maldosa com a presidente que está sofrendo terrivelmente com isso tudo. No dia anterior, ou seja, ontem, a Dilma chegou ao seu ponto máximo em matéria de dissimulação. Ela abandonou a tese do golpe e reconheceu que não é golpe, porque o Senado está lá discutindo. Será, se ela for condenada. Se ela não for condenada, aí não será uma grande vitória da democracia. E eu pensei comigo mesmo, a Dilma pensa que, além de ré, ela é juíza de si mesma. Mas aí o Ronaldo Caiado me corrigiu ao dizer que ela pensa que é juíza dos juízes. Vai durar pouco, né? Pois é, eu estarei de volta, depois do impedimento dela, na quinta-feira, direto ao assunto, aqui em Té. A vice-procuradora-geral da República, Ela Vieco, pediu exoneração do cargo depois de vir à tona que ela participou de uma manifestação contra o presidente interino Michel Temer. O ato aconteceu em Portugal em junho. Na ocasião, a subprocuradora estava no protesto segurando uma faixa com a mensagem Fora Temer. O pedido de exoneração foi aceito pelo procurador-geral, Rodrigo Janot. Em nota, a assessoria da Procuradoria-Geral informou que a exoneração vai ser publicada no Diário Oficial da União. A Guarda Costeira italiana divulgou hoje que 6.500 pessoas foram resgatadas no Canal da Sicília em uma das maiores operações em um só dia neste ano. No total, foram 40 operações de resgate feitas ontem, com a participação da Marinha Italiana e de embarcações de ONGs que atuam no Mediterrâneo. Eram tantas pessoas que a Itália pediu ajuda também para outros países. Entre os resgatados estavam 2 gêmeos de apenas 5 dias. A mãe deu à luz aos bebês de forma prematura durante a viagem para a Europa.
A maioria dos imigrantes resgatados é da Eritreia e Somália, países africanos. A Organização Internacional para as Migrações elevou para quase 333 mil o número de migrantes que conseguiram chegar à Europa pelo Mediterrâneo em 2016, por rotas diferentes. Amatrice, a cidade mais afetada pelo terremoto que atingiu a Itália na última quarta-feira, faz segundo funeral de Estado em homenagem às vítimas da tragédia. Durante a cerimônia, uma estrutura branca foi erguida para celebrar a missa, com a presença dos moradores de Amatrice, entre eles milhares de desabrigados que estão instalados em alojamentos improvisados na região. O primeiro funeral de Estado foi no sábado, e o governo italiano decidiu realizar uma segunda cerimônia, depois dos protestos dos sobreviventes da cidade. O presidente da Itália e o primeiro-ministro participaram. Debaixo de chuva, foi feita homenagem a 37 dos 292 mortos no tremor da semana passada. O tremor deixou um rastro de destruição. A Venezuela vive um momento tenso. Manifestantes chavistas fizeram um protesto hoje contra o ato convocado pela oposição para a próxima quinta-feira para exigir o referendo revogatório contra o presidente Nicolás Maduro. Representantes da oposição venezuelana pediram que a Organização das Nações Unidas mande uma equipe internacional para observar a manifestação prevista para quinta-feira. Existe a preocupação de que os protestos sejam reprimidos com violência, como aconteceu durante as manifestações de fevereiro e março de 2014, que acabaram com um saldo de mais de 40 mortos. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. O povo na rua costuma fazer história. E é isso que está para acontecer na Venezuela depois da manhã, quinta-feira. A oposição está preparando uma imensa manifestação em Caracas para pedir a saída de Nicolás Maduro. Na Venezuela não existe impeachment. O que existe é o referendo revogatório. É uma operação democrática, mas ela é demorada. São 3 abaixo-assinados. O primeiro com 1% dos eleitores, o segundo com outros 20% e o terceiro com a mesma quantidade de votos que Maduro recebeu em abril de 2013, quando ele sucedeu o falecido Hugo Chávez. E foi uma eleição apertada, ele só teve 0,6% acima da maioria absoluta. Pois a primeira etapa já foi cumprida. E só ontem o governo permitiu que a segunda etapa fosse marcada para o final de outubro. Maduro, os militares e os políticos bolivarianos querem ganhar tempo. Se o referendo revogatório não acontecer até 10 de janeiro, a Venezuela não elegerá um novo presidente. Quem assume é o vice. E com isso, por mais 2 anos, os bolivarianos continuariam a aparelhar a máquina do Estado. Uma pesquisa mostra hoje que 75% dos venezuelanos querem a saída do sucessor de Hugo Chávez. E ele faz de tudo para bombardear o referendo. Mandou demitir funcionários públicos e empregados estatais que apoiaram o primeiro abaixo-assinado. Enquanto isso, o colapso da Venezuela continua a passos firmes. Um deputado da oposição divulgou um relatório sobre 241 hospitais públicos. Só 1 a cada 10 pacientes consegue ser atendido nos serviços de emergência. No setor automobilístico, que é pequenininho, a queda da produção é de 90%, porque não tem dólar para importar autopeças. Os supermercados e as farmácias continuam com as prateleiras vazias. E como cereja do bolo, o governo mandou para a cadeia mais um dirigente da oposição. E ainda tinha muito maluco que queria importar o modelo da Venezuela para o Brasil. Era só o que faltava. É assim que o mundo gira. Boa noite. Nas próximas eleições, ao escolher o candidato, o eleitor deve prestar muita atenção também no vice. Aqui em São Paulo, por exemplo, 5 vice-prefeitos já assumiram o comando da cidade no lugar do titular. Mesmo diante da história em curso, tem gente que ainda acha que candidato a vice é figura decorativa. É meio que coadjuvante na história, não tem nenhum peso. Entendeu? Porque o foco sempre vai estar no prefeito. Eu acho que é um cargo simbólico. Você não presta muita atenção no vice? Não, nunca prestei. O senhor sabe quem são os candidatos a vice? Não, ninguém. Melhor saber, porque os substitutos têm frequentado muito a cadeira dos titulares. Desde a República até hoje, na cidade de São Paulo, 30% dos prefeitos eleitos abriram mão do cargo e deixaram o vice no poder. Foram 5 que assumiram e que juntos comandaram a capital durante 5 anos.
Gilberto Kassab foi o que ficou mais tempo, 2 anos e 9 meses, 70% do mandato de José Serra, que deixou a prefeitura para concorrer ao governo do estado em 2006. E se o prefeito sair, automaticamente o outro vai assumir. Então ele tem que saber em quem ele está votando. Ele tem obrigação de saber para depois não reclamar, né? Geralmente a escolha do vice surge dos arranjos entre os partidos. O vereador André Matarazzo, do PSD, queria disputar o comando da cidade, mas sem apoio de outras legendas e principalmente sem dinheiro do fundo partidário, acabou aceitando a vaga de vice na chapa de Marta Suplicy, do PMDB. O ex-tucano já tinha desistido de concorrer antes. Foi durante as prévias do antigo partido. Se desfiliou do PSDB, acusando João Dória, que venceu a disputa interna por aclamação, de comprar votos. A chegada de Matarazzo afastou o PMDB de um pretenso aliado. O PTB queria a vaga de vice para Marlene Machado, mulher do presidente da sigla em São Paulo, o deputado Campos Machado. Em busca do posto, o PTB se aliou ao PRB de Celso Russomano, que confirmou a mulher do deputado como vice. Marlene, que é formada em Direito, chegou a tentar uma cadeira no Senado, mas não foi eleita. O PSDB, ainda rachado com a escolha de Dória, optou por uma chapa puro sangue, com um vice também tucano. Bruno Covas, neto do ex-governador Mário Covas, está no primeiro mandato de deputado federal. A sigla aposta no nome da família para puxar votos. Já o deputado Ivan Valente concorre ao lado de Luiz Erondina, do PSOL. O candidato a vice é político veterano na esquerda. Militante desde a juventude, deixou o PT em 2005 para ingressar no PSOL recém-fundado, legenda da qual foi presidente. Ex-aliado do presidente Michel Temer, Gabriel Chalita deixou o PMDB depois que o partido escolheu Marta Suplicy como candidata, posto que ele almejava. Migrou para o PDT neste ano, para assumir a vaga de vice na chapa pela reeleição de Fernando Haddad, de quem foi secretário de Educação. Ao eleitor cabe também fazer o mesmo exame que ele faz em relação ao candidato ou candidata ao cargo de prefeito, em relação ao candidato ou candidata ao cargo de vice, porque ele pode sim ser surpreendido ainda em curso o mandato de 4 anos, surpreendido com a notícia de que aquele vice, que às vezes até ele nem sabia quem era, está assumindo a condição de prefeito. Estamos vendo aí o que está acontecendo, né? Quer dizer, temos um presidente hoje que foi eleito como vice. Então, é bom prestar atenção. Prestar atenção. O impacto do julgamento do impeachment sobre as instituições brasileiras na entrevista do dia com Maria Lídia Flandeli. Entrevisto hoje a cientista política Maria Tereza Sadek, professora do Departamento de Ciência Política da USP. Obrigada, Maria Tereza. É um prazer Maria estar com Tereza, você. não era o foco da minha entrevista, não é sobre vice, mas até piada se fazia a história de vice, que vice só sopra nome de rua, que não fazia nada, não servia para nada, é uma peça decorativa, e a reportagem mostrou que não é bem assim em todas as instâncias do Poder Executivo. A história mostra isso e atualmente estamos vivendo a circunstância do impeachment. Que cultura é essa que ninguém dá bola para o vice, não presta atenção no vice, e até como foi argumento, né, que Michel Temer, que com a aprovação do impeachment, se de fato acontecer, será o presidente da República, um vice, que hoje é interino, presidente interino, é um usurpador porque não teve um voto sequer, né? Existe, inclusive, esse tipo de argumento na defesa da presidente Dilma. De onde vem essa cultura, né, de o vice ser tão desconsiderado, digamos? Eu acho que tem questões aí que estão relacionadas a isso. Em primeiro lugar, porque você tem a chapa. E a atenção, em geral, é dada para a cabeça de chapa. E o vice, na maior parte das vezes, só se torna vice porque ele adiciona um partido e é este partido que vai carregar com ele não apenas a militância, mas também maior tempo na televisão, maior recursos, porque você sabe que você tem um fundo partidário. E o vice vai trazer recursos nessa direção. Quer dizer, ele é a moeda de troca. Ele é a grande moeda de troca. Tanto que ontem, no debate, se perguntava para
presidente afastada. Por que a senhora escolheu o Temer? O que a senhora viu nele? Ela não teve coragem de dizer com todas as letras que ela escolheu porque ele pertence ao maior partido do país. E com isso adicionou não apenas recursos, mas também votos, porque o PMDB tem uma grande capilaridade no país. Bom, falando então sobre esse processo do impeachment tão polêmico, eu queria uma avaliação sua sobre o discurso da presidente Dilma, que por muitos foi vista assim como uma pessoa de coragem, de como ir ao Senado, onde ela está sendo julgada, e fazer o discurso em defesa própria e responder às perguntas dos senadores. A presidente surpreendeu de alguma forma com um discurso que nós podemos chamar de histórico, ou foi mais do mesmo? Olha, no conteúdo, o discurso foi muito mais do mesmo, quer dizer, ali não apareceu nenhuma grande novidade. O que se chama de coragem, e de fato foi o fato dela ter comparecido à sessão e, portanto, se expor a indagações para as quais ela saberia que ela poderia não ter respostas. Mas, de fato, as respostas não correspondiam às perguntas. Então, nós tivemos uma situação de desequilíbrio na presença dela. Quer dizer, o que se qualificou como coragem foi o fato dela estar presente, mas não o discurso. Bom, agora, Maria Tereza, a acusação, né, que pesa sobre a presidente de ter cometido crime de responsabilidade gerou uma polêmica enorme em todo o país. Então, a coisa ficou polarizada, há quem entenda, como ela própria, os aliados dela, de que é golpe. E há outros, e tudo com base de juristas, pareceres, muito estudo, de um lado dizendo que é golpe, do outro lado mostrando que toda uma fundamentação que, de fato, a presidente desrespeitou a lei no crime de responsabilidade. Muito bem. O que eu pergunto é aquilo que a própria presidente fala, né? Que o impeachment dela, por essa razão, vai causar um grande mal à democracia em nosso país. Então, há muita gente, pessoas de escolaridade muito diferenciada, que entendem que é golpe sim, que é um jogo político em que se entendeu que Dilma está sendo aí tirada, não ou por ela, pelo conjunto da obra, ou não é ela propriamente, mas é o PT que está sendo tirado do poder. Eu quero ouvi-la. Essa polêmica, essa polarização, essa falta de consenso em torno da ideia golpe, não é golpe, traz algum prejuízo para a democracia do Brasil? Olha, eu queria fazer uma distinção entre este processo e o processo do ex-presidente Collor. Naquela época, havia quase que uma unanimidade na sociedade a favor do impeachment. Hoje nós temos uma situação muito diversa. Do ponto de vista da ideologia, a ideologia funcionou com muita força. Então, nós temos aquilo que você classificou como polarização. Nós temos dois lados muito claros e juristas também se dividindo. Então, os intelectuais se dividem, a população se divide, os movimentos sociais se dividem. Então, nós temos polarizações. Isso é bom ou é ruim? Não, isso é ruim. Porque a democracia implica diferença, mas diferença é quando você vê o outro não como inimigo, mas como adversário. Outra questão é se isso afeta a qualidade da democracia. Aí eu acho que nós estamos num outro tipo de questão. Por quê? Porque foram respeitados todos os procedimentos constantes da Constituição aprovada em 88. Ainda que se diga que a lei do impeachment ela é anterior, é ela que está iluminando todos os passos. E mais do que isso, todas as sessões seguiram todos os procedimentos indicados. Então, não basta dizer que a forma é democrática e o conteúdo não é, pois foi a forma que determinou todos os passos. Tanto Quer dizer, assim, esse foi um argumento da presidente afastada Dilma ontem, né? Tanto assim que quem está presidindo a sessão é o presidente do Supremo Tribunal Federal. E qual é o papel do Supremo Tribunal Federal, que definiu o rito, que responde às questões quando é interpelado sobre esse processo de impeachment e
que, nessa fase final, é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal. Qual é o papel de destaque do Supremo no processo de impeachment? O Supremo Tribunal Federal é sempre a última palavra. E todas as palavras dadas em relação a todo este procedimento foi de aprovação do procedimento. E cabe ao presidente do Supremo, no caso o ministro Lewandowski, atualmente, presidir as sessões. E ele está fazendo isso. Certo. Uma outra questão. Depois que o Brasil voltou, recuperou, né, o Estado de Direito, resgatou, depois de tantos anos de ditadura, e nós tivemos eleições, e 4 presidentes da República foram eleitos, 2 deles reeleitos, Fernando Henrique e Lula, e cumpriram os mandatos, terminaram os mandatos. Muito bem. E 2, Collor sofreu impeachment e Dilma está à beira de sofrer um impeachment também. O que explica isso? Num período de tempo de 25 anos, mais ou menos, nós temos 4 presidentes eleitos, sendo que 2 passando por um processo de impeachment. O que é isso no Brasil? É a inconformação pelas derrotas nas urnas? Seria isso? Como é argumento daquele que está sendo alvo do impeachment? É uma inconformação da elite, quando ela sente que ela pode ser perdedora, e como argumenta no caso da Dilma. O que é isso? Eu acho que nós temos alguns aspectos aí. Em primeiro lugar, nós temos a lei de responsabilidade fiscal e quanto mais nós nos aproximamos do presente, nós vemos uma questão que eu acho que é muito relevante. As leis importam, as leis têm que ser cumpridas. E, por outro lado, você tem uma grande mobilização social a partir da mídia. A mídia toda se envolve muito com essa questão, as questões são abertas, tudo é muito mais transparente do que era no passado. Então, esta mobilização tem impactos. E qual é o impacto? Nós tivemos movimentos de rua, nós tivemos a mídia se posicionando, nós tivemos a classe política propriamente dita se posicionando. E isso tem impactos. E o primeiro impacto grande é que você questiona atos do Executivo, do Legislativo também. A última questão, rapidamente. A presidente Dilma reiterou que ela vem insistindo desde o momento em que foi aceito o pedido de impeachment na Câmara Federal, que ela estava sendo alvo de um golpe. Entretanto, dentro do rito, ela correspondeu a todas as exigências. O advogado de defesa, ela teve amplo direito à defesa, compareceu em todos os momentos em que isso estava previsto pelo rito, da mesma forma que ela optou por ir ao Senado, fazer a defesa própria com aquele discurso candente de ontem e estar à disposição dos senadores. Indo ao Senado, defendendo-se, colocando um advogado para defendê-la, a presidente legitimou aquilo que ela chama de golpe? Claro, ela legitimou o procedimento. Tanto é que ontem mesmo ela dizia, caso eu venha a ser condenada, eu vou fazer ainda um apelo. Quer dizer, ela pronunciou, ela já antecipou o que ela fará caso ela venha a ser condenada. Ou seja, ela está respeitando as instâncias e não está se conformando com a movimentação. E nós temos mecanismos para isso. Se ela quiser, ela vai ao Supremo ainda. Quer dizer, eu duvido que alguma coisa... Como admitiu a hipótese. Como ela admitiu essa hipótese. A probabilidade é muito baixa que o Supremo Tribunal Federal venha a declarar nulo um procedimento da Casa Legislativa, que é o Senado, a quem cabe este julgamento. Agradeço muito sua entrevista, muito obrigada pelas informações importantes para a nossa reflexão. Uma boa noite, obrigada. Gamberini. Depois de um intervalo de 1 hora, a sessão do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff acaba de voltar. A previsão é de que os discursos dos senadores terminem por volta das 2h30 da manhã.
Até agora, 11 senadores foram pró-impeachment, 8 contra e apenas 2 não declararam a intenção de voto. Segundo o levantamento do jornal Folha de São Paulo, 54 senadores já afirmam que vão votar a favor do impeachment. Esse é o número mínimo para o afastamento de Dilma ser aprovado. Segundo o jornal, há poucos indecisos. A estimativa do jornal O Estado de São Paulo é de que 52 votos a favor e 20 contra. A previsão é de que a votação seja feita só amanhã. Os senadores vão responder a uma única pergunta: Dilma cometeu crimes de responsabilidade e deve perder o mandato? E você vai ver a seguir: eliminatórias da Copa do Mundo. Os preparativos da seleção brasileira para o jogo contra o Equador na próxima quinta. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Eu abri mão do carro oficial. Ando pela cidade como todo mundo anda. Por isso entendo muito bem o que cada um passa todos os dias. Tecnologia aplicada à cidade é uma das fórmulas para a solução. Mas para isso, precisava um grande enfrentamento. O resultado é o que a gente tem um pouco hoje. A Uber funcionando, novos aplicativos à disposição da sociedade. Sou Policineto, vereador, 55 mil. Vote 15. Vote nos vereadores da coligação PMDB-PSD. Nesta quarta no Mulheres tem transformação com Silvio Rezende, imperdível. Em apenas 3 anos, fizemos obras que desataram verdadeiros nós do trânsito da nossa cidade. Atuamos em 45 pontos críticos, a maioria na periferia. Tem a nova Avenida Luiz Guxiquem, que fica ali paralela a Mboimirim. E também construímos novas pontes, como a Laguna e a Itapaiúna. Hoje, o trânsito nesses locais flui muito melhor. Haddad é mais São Paulo, é diferente. No Mulheres desta quarta, Tiff e Fito contam as fofocas dos famosos. Tem que conferir. Nós temos que ser pragmáticos do ponto de vista de encontrar soluções práticas, viáveis, criativas, inovadoras para os problemas. Esse projeto só vai se viabilizar porque é um partido que tem identidade, é um partido que tem coerência, é um partido que tem projeto, é um partido que sonha. E se a gente conquistar o poder na cidade pelas mãos do povo, junto com o povo, para governar com eles, nós poderemos fazer a diferença. Tem receita de bolinho de mandioca recheado no Mulheres desta quarta. No Todo Seu de hoje tem gastronomia inspirada na obra de Jorge Amado. Olá, eu sou Marina Silva e convido você a conhecer os candidatos da rede, para juntos fazermos uma São Paulo mais humana. Somos 18 por São Paulo. Olá, sou Ricardo Yang, candidato a prefeito pela rede. Temos uma proposta para São Paulo, um governo conectado com você. Bem-vindo a uma cidade acolhedora, bem-vindo a uma cidade colaborativa, bem-vindo à política com ética, bem-vindo à rede. Vote 18. Eu assisto A Máquina, toda terça, 11h30 da noite. Vergonha! Vergonha! A população de São Paulo agoniza sem atendimento eficiente e sofre com a falta de estrutura na saúde. Vamos acabar com essa vergonha. Major Olímpio Prefeito, a coragem que São Paulo precisa. Peço o seu voto para Major Olímpio Prefeito de São Paulo 77 e para vereador também vote nos candidatos do Solidariedade. Vote 77. Major Olímpio para prefeito é 77. Major Olímpio para prefeito é 77.
E a sessão continua no Senado. O presidente do STF, Ricardo Lewandowski, que comanda a sessão, acredita que os trabalhos vão virar à madrugada. De acordo com o jornal O Estado de São Paulo, 55 senadores devem votar a favor do impeachment de Dilma, número suficiente para que ela seja afastada do cargo. E vamos agora com a repórter Sabrina Pires, que está na Avenida Paulista, onde acontece um ato contra o impeachment. Sabrina. Ela não está nos ouvindo, a gente volta daqui a pouco com as informações da Sabrina Pires. E agora vamos às notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. Celso Cardoso e eu estamos ouvindo perfeitamente. O técnico Tite já fez o segundo treino como comandante da seleção brasileira. Celso, tem alguma novidade nessa seleção? Por enquanto, não, né? A estreia é contra um adversário forte, mais fortalecido ainda com um ar efeito da altitude de quase 3 mil metros da cidade de Quito. É muito alto. E sem falar na incômoda situação da seleção em termos de classificação. Por isso, os jogadores e o próprio técnico Tite pedem paciência para que os resultados aconteçam com o tempo. Se for agora, claro, melhor. Uma primeira parte mais específica de posse de bola, onde tu tens... eu digo assim, perder, pressionar para retomar a posse de bola rapidamente. E segundo, quando tu retomas a posse de bola, tu também dos teus companheiros rapidamente posicionar para poder jogar, né? Gosto de manter posse de bola e esse é um dos treinamentos que te permite isso. O segundo treinamento de bola parada é um treinamento posicional e não de marcação individual e que ele precisa ser constantemente colocado. Segundo é tu trabalhar um pouquinho dentro da disponibilidade física, os atletas nas suas posições, funções. Nós conseguimos aí na última parte realizar mesmo um curto espaço de tempo, tem que potencializar de alguma forma. O Tite sempre teve a maneira dele de conversar muito com os jogadores, né? Hoje no treinamento ele conversou bastante, então temos muito pouco tempo de trabalho até chegar até o primeiro jogo, que é quinta-feira, então a conversa vale muito a pena e ele sempre vem conversando, sempre vem dando conselho a todos os jogadores. Toda mudança, ela exige um processo primeiro de entendimento de trabalho, né, de confiança naquilo que está sendo passado, de credibilidade na pessoa que está te passando, que é o treinador. Então, nós temos isso, nós estamos iniciando um trabalho, taticamente mudando algumas coisas, e a gente precisa desse tempo, né? Tudo é uma questão de tempo, de adaptação. Você acredita nessa seleção, Celso? Então, tem uma boa pergunta. O técnico é bom, tem bons jogadores, mas é muito diferente de você acompanhar o trabalho, por exemplo, do Tite, que é excelente, num clube de futebol. Ele tá lá, fica muito tempo. Ele está lá todos os dias, tem pelo menos 2 jogos por semana. Quer dizer, e ainda assim, a coisa engrena depois de 3, 4, 5 meses, trabalhando diariamente. Claro. A seleção, veja só, treinou ontem pela primeira vez, hoje o segundo treino e já joga na quinta-feira. Amanhã vai ser o último treino e nem dá para forçar muito. Quer dizer, então, essa história do tempo pode soar desculpa. Mas não adianta. Claro, é verdade. O torcedor mais ansioso, mais apaixonado e visando a Copa do Mundo vai querer que a seleção já jogue como jogou o Corinthians no ano passado, quando foi campeão brasileiro. Isso não vai acontecer. Pode até acontecer por circunstâncias, mas não existe mágica no futebol. Então o Tite precisa realmente... E olha, ele já pega ele tem 2 pedreiras pela frente. Equador, que não é só altitude hoje, o problema é a seleção, que é muito forte, é o time, e a Colômbia depois, que também está brigando. Tá complicado. Bom, amanhã tem Copa do Brasil. 3 jogos que faltam da fase de ida das oitavas de final. Internacional e Fortaleza se enfrentam em Porto Alegre. O Palmeiras recebe o Botafogo da Paraíba, enquanto o Corinthians visita o Fluminense no Rio de Janeiro. Hoje, o técnico Cristóvão Borges comandou o último treino para essa partida. Retranca corintiana no Rio? Não, no Rio a gente vai jogar como a gente joga normal. Vamos jogar para ganhar. Só uma mudança à vista. Na defesa, sai o lateral direito Fagner, na seleção, entra o garoto Léo Príncipe. O que não sai de cena é a pressão sofrida por Cristóvão desde que assumiu o Corinthians. Ele já chegou balançando.
O cargo de treinador no Brasil, por causa da circunstância, ele não dá segurança a ninguém. Ninguém é seguro. Nem na seleção, em lugar nenhum, ele é seguro, porque ele está atrelado a um monte de coisas e principalmente a resultados. Se a diretoria, por enquanto, banca Cristóvão, a torcida nem tanto. Cobrança exagerada para um técnico que, apesar dos pesares, consegue manter o Corinthians no G4 do Campeonato Brasileiro? Você pedir para que a torcida ela tenha paciência é muito difícil. Seria bacana se isso acontecesse. Ser o substituto de um ícone, de um ídolo, de um cara que conquistou quase tudo por aqui recentemente não é fácil. É só isso ou o professor Cristóvão Borges está também pagando preço por ainda não ser um treinador de grande prestígio no futebol brasileiro? Eu acho que a parte que poderia ser atribuída à saída do Tite, eu acho que passou. Eu acho que depois disso é porque eu sou Cristóvão. É por isso. Ele é simpático, mas está enfrentando um monte de problema no Corinthians. E ganhou mais 2. Veja só. Mais 2 problemas? Mais 2 problemas. Já não basta a cobrança da torcida, o melhor futebol. O Danilo se machucou hoje. Fraturou a tíbia e o perônio. Senhora. Vai ser operado e só volta ao futebol no ano que vem. Com quantos anos está o Danilo? O Danilo está com 35. 31, né? 35. E o Elias foi liberado também, não joga contra o Fluminense, porque está sendo negociado com o Sporting de Lisboa. Sporting do Portugal. Mais 2 belos problemas. Pois é. Quer dizer, aí também não adianta esperar que o Cristóvão Borges faça milagre. Uma, que ele não é o Tite. E segundo, ele já perdeu 3 jogadores importantes. Perdeu o Bruno Henrique, já perdeu o André, já me falhou até mais um. Agora perde Elias, perdeu o Luciano e agora também perde o Danilo machucado. Obrigado, Celso. Tá bom? Boa noite. Boa noite e até amanhã. Até amanhã. O Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Eu entro em licença maternidade e volto em 2017. Até a volta. Boa noite e até amanhã. Matérias especiais e comentários do universo esportivo você confere no Gazeta Esportiva. De segunda a sexta, 6 da tarde.